Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila, eu sou Danilo Rattori. Domingo, o Santos volta a campo contra o Atlético Mineiro, ou seja, amanhã, se tudo der certo, teremos pré-jogo aqui dos meninos de fora da vila, mas enquanto isso não acontece, a gente continua falando de Santos Futebol Clube e do fato, que todo mundo tem repercutido, do Santos inaugurar mais um estádio. Santos que jogará na Arena MRV, o estádio aí da construtora que patrocina o Atlético Mineiro, e que escolheu inaugurar seu estádio exatamente na rodada em que o Santos vai até Belo Horizonte enfrentar o Galo. É uma coisa interessante, é um fato interessante que o Santos tenha tantas vezes sido o time a inaugurar estádios, inclusive o Santos fez, né, o Twitter do Santos, as redes sociais do Santos fizeram postagens falando sobre isso. Então eu vou passar um pouco sobre esses estádios e um pouco sobre estes jogos, então. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe e comente aí qual destes jogos você acharia interessante ter visto. Então, não sei se por tradição, se pela história, se foi coincidência ou se o Atlético Mineiro resolveu inaugurar o estádio contra um time que não está tão bem no campeonato, e o Santos de fato não está. Mas no próximo domingo o Santos inaugurará mais um estádio, uma coisa bastante recorrente em sua história. O Santos já inaugurou outros 21 estádios e isso é relativamente impressionante. Pensava, sei lá, o Brasil tem 27 estados, o Santos tem quase isso de inaugurações de estádios no mundo, inclusive, porque nem todos os estádios são no Brasil. Então, o primeiro estádio que o Santos inaugurou foi dia 23 de março de 1916. Eu vou usar aqui as informações da postagem do Santos, do Twitter do Santos mesmo, que é mais simples, né? Então, antes do Santos ter um estádio, em 23 de março de 1916, o Santos já tinha estreado o estádio do São Cristóvão, no Rio de Janeiro, o estádio Figueira de Melo. Interessante, porque em 16 o Santos tinha 2 anos de vida, não, 4 anos de vida, 14 de abril de 1912, e já foi convidado por um time de fora do estado para inaugurar o seu estádio. E aí, em 22 de outubro de 1916, Santos 2 e Ipiranga 1, o primeiro jogo do estádio Urbano Caldeira, a gloriosa Vila Belmiro. Claro, a inauguração do seu próprio estádio, né? Não podia ser diferente. E em 21 de abril de 1918, o Santos tem a sua primeira derrota inaugurando um estádio. O Santos que empatou seu primeiro jogo de inaugurações contra o São Cristóvão 1-1, venceu o Ipiranga por 2-1, perdeu para o Clube Atlético Paulistano, que já não tem mais esse time de futebol, na inauguração do estádio do Jardim América. Foi uma goleada aí do Paulistano, enfim. Inclusive, uma das poucas derrotas do Santos que teve apenas 3 derrotas enquanto inaugurava estádios e poderia continuar neste número exatamente assim depois de domingo. Em 15 de março de 1925, Santos 3, Associação Atlética São Bento 0, estádio do Alfeu Paim, na cidade de Santos. Então, o Santos inaugurou o campo da Associação Atlética Americana, da cidade de Santos, contra o São Bento. Eu estou supondo que tem o AA americano, estou supondo que é a Associação Atlética, mas o Santos, já sendo um time de destaque proeminente na cidade, possivelmente no jogo de Campeonato Paulista, até para São Bento e para Santos, inaugura um estádio no município litorâneo, na nossa cidade. E aí, novamente no feriado, né, dia 21 de abril de 18, enfrentou o Paulistano. Dia 21 de abril de 1927, o Santos venceu por 3-0 a Atlética São Bento, a São Bento. Dia 21 de abril de 1927, inaugura o famoso Estádio São Januário, o estádio da colina do Vasco da Gama, num jogo bastante movimentado, 5-3 para o Santos. Inclusive, o primeiro gol foi do Santos, deixa eu até confirmar aqui. Mas o primeiro gol de São Januário, que é um estádio bastante conhecido, é um estádio muito famoso, teve o tento santista para comemorar. Foi o Evangelista que era o time que tinha aquele ataque muito bom, o ataque dos 100 gols,
né, em 1927, em que o Santos teve uma média de 6,25 gols por jogo, assim, um troço absurdo, que tinha Araquém, Feitiço, Elmar e Evangelista, que inaugurou as redes do Estádio São Januário. Em 1935, o time que seria campeão paulista inaugura o estádio Vila Santa Terezinha, na cidade de Jaú, contra o 15 de Jaú, o 15 de novembro da cidade de Jaú, vitória do Santos por 2-1. E aí, depois, levariam mais 15 anos para o Santos inaugurar um outro estádio, o estádio municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, contra o Santa Cruzense, que eu imagino que seja o time local, no dia 1º de maio de 1950, mais um feriado. Santa Cruzense 0, Santos 6, então Santos também marcando o primeiro gol deste estádio em uma goleada. 10 anos depois, 15 de agosto de 1960, Itaú de Minas 2, Santos 3, para inaugurar o estádio Governador Jorge de Oliveira em Itaú, no estado de Minas Gerais. Em 14 de outubro de 64, 4 anos depois, o Santos inaugura o Palma Travassos, um dos estádios tradicionais da cidade de Ribeirão Preto, estádio do Comercial, o rival do Botafogo de Ribeirão Preto, que tem tido mais destaque no geral, assim, mas é o grande rival do Botafogo, o Comercial, que perdeu por 3-2, inauguração do estádio Palma Travassos. Eu já passei do lado dele, eu acho, mas não cheguei a entrar. Mas é um estádio bastante tradicional. E aí, em 1965, um ano depois, o Santos inaugura um estádio fora do Brasil, o estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai. Eu já estive lá também, mas não vi esse estádio. Inclusive, é o estádio do Olímpia, mas o Olímpia costuma jogar no Defensores del Chaco, se eu não me engano. Então ele não. Acho que não lembro dele usar esse estádio com frequência. E 2 anos depois, em 1º de fevereiro, o Santos estreia um estádio na cidade de León, no México, que é o estádio Nou Camp. Do Barcelona é o Camp Nou. O Santos inaugurou o Nou Camp 2-1 sobre o grande River Plate da Argentina. Então, o Santos aí carimbando mais uma inauguração. E aí, em 1970, o Santos veio para o Paraná, para a cidade de Cornélio Procópio, inauguraram o estádio Ubirajara Medeiros, aqui na cidade de Cornélio Procópio. Cornélio Procópio fica no norte do Paraná. 15 de fevereiro de 1970. Seleção amadora de Cornélio Procópio 1, Santos 3. Então o Santos... Eu acho que eu já estive na cidade de Cornélio Procópio também, mas eu não tinha nem ideia que o estádio tinha sido inaugurado pelo Santos. Em 2 de setembro de 1970, o estádio Colosso da Lagoa, na cidade de Erechim, recebeu um Grêmio Santos para sua inauguração e vitória do Santos 2-0. E aí, 70 foi um ano prolífico. O Santos teve 3 inaugurações de estádio, sendo a última dele no dia 25 de outubro de 1970. Um jogo bastante importante, já que seria a inauguração do estádio Rei Pelé. Então, em outubro de 70, o Santos já era gigantesco, o Pelé já era rei, tinha acabado de conquistar o tricampeonato, enfrentou a seleção de Alagoas e venceu por 5-0 o Santos. Vitória do Santos por 5-0 em Maceió, que eu já estive na cidade também, mas não sabia que o Rei Pelé tinha sido inaugurado pelo Santos. É interessante esse tipo de dado, até para olhar esses estádios com outros olhos. Já continuarei antes, peço, se inscreve aí, dá essa força, dá essa ajuda para nós e comenta se você já esteve em algum destes estádios. 30 de abril de 78, então pós-parada do Rei já, o Sobradinho chama o Santos. 78 era aqueles anos que tinham muitos times. Não sei se esse jogo foi pelo Campeonato Brasileiro, é possível. Sobradinho 0, Santos 3, inauguração do estádio Agostinho Lima em Brasília. Não acho que seja o estádio mais famoso de Brasília, até porque Brasília não tem muito destaque no futebol. E em 12 de outubro de 1982, o único estádio que eu vi por dentro, não no momento feliz, não é uma lembrança feliz, mas o Santos inaugura o estádio Paulo Constantino, na cidade de Presidente Prudente, o famoso Prudentão, vencendo o Corinthians de Presidente Prudente por 1-0. Então, o Santos que inaugurou aí o estádio, marcou o primeiro gol, obviamente, do Prudentão, que é um estádio que eu já vi o jogo do Santos lá, foi um clássico contra o rival verde da capital, e eu prefiro não lembrar do resultado, mas enfim, o Santos venceu aquele Campeonato Paulista, foi em 2011,
2011, se eu não me engano. Em 86, olha só, 11 de novembro de 86, o Santos inaugura com um empate contra o Vitória em 1-1 o Manuel Barradas, o estádio Barradão, em Salvador, estádio onde o Santos foi campeão. Foi campeão da Copa do Brasil em 2010, então um estádio que tem uma história muito interessante com o Santos aí. Em 2001, mais um estádio internacional, 20 de maio de 2001, o estádio de Daegu, na Coreia do Sul, vitória do Santos sobre o Seongnam Ilhwa, não sei se é pronunciar assim, pessoas que falam coreano me desculpem, 2-1 para o Santos. Em 2009, 12 de novembro de 2009, Santos faz o clássico do Santos contra o Santos Laguna do México e aí encontra outra derrota, perde por 2-1 na inauguração do estádio Território Santos Modelo em Torreón, no México. Mas esse time de 2009 realmente faz sentido que tenha perdido do Santos Laguna. Em 20 de março de 2010, o Santos perde do Red Bull por 3-1. Se eu não me engano, o Santos estava disputando o Campeonato Paulista, se eu não me engano, o Neymar teve que ir para esse jogo, que é o jogo que o time principal ficou disputando o Paulista. Foi um time meio alternativo, eu acho que foi isso. Que por contrato eles exigiam a presença do Neymar, se não me engano, alguma coisa assim. E aí foi o jogo que o Santos vence o Ituano por 9-1. E dentre as comemorações, as dancinhas e tal, eles fazem a comemoração da Estátua da Liberdade, porque eles estavam lá em Nova York. Teve alguma coisa assim, não sei se foi próximo, enfim, mas o Santos acaba perdendo esse jogo, 20 de março de 2010. Só a terceira derrota. Ficamos por aí. E em 21 de abril de 2014, então de novo, o Santos estreou estádios em 21 de abril 3 vezes. Feriado, acho que é uma data boa para estrear, inaugurar estádios. O Santos inaugura a Arena Pantanal, estádio de Copa do Mundo, misto 0, Santos 0 pela Copa do Brasil. Um estádio que eu conheço do lado de fora, nunca entrei, mas antes do Cuiabá ter essa ascensão que teve, já conhecia a Arena Pantanal, conheci ela em 2016, né, 2 anos depois da inauguração. E aí chegamos no dia 27 de agosto de 2023, o próximo domingo, quando o Santos inaugurará a Arena MRV em Belo Horizonte. São 22 jogos, serão 22 jogos com esse próximo. Até agora, 14 vitórias do Santos, 4 empates e 3 derrotas. Eu topo um empate tranquilamente, mas seria muito bom que o Santos conseguisse vencer e eu espero que não perca, já que o Santos tem aí um bom retrospecto. Inclusive, as derrotas do Santos, em sua maioria, foram para times internacionais. Né? O Santos perdeu pro Santos Laguna, na inauguração do Estádio do México, perdeu pro Red Bull, aquele time meio alternativo, e perdeu pro time que não existe mais, que é o Clube Atlético Paulistano. Então seria muito bom que o Santos continuasse com essa marca aí de não perder para times que continuam existindo no território nacional. Então, domingo, jogo mais que importante para o Santos, jogo até para ver se esse bom resultado que nós conquistamos contra o Grêmio se sustenta enquanto um ritmo, né, um bom momento que se torne uma boa fase. Torceremos muito para isso. Lembrando que o jogo mudou para as 4 da tarde, exatamente porque vai ter inauguração do estádio. Já está tendo aí uma certa polêmica, porque vai ser na mesma hora que o São Paulo vai até o Estádio Independência enfrentar o América Mineiro. Então já um temor aí de encontro de torcidas, principalmente a do Santos com a do São Paulo, porque pega meio que o mesmo caminho, assim. Mas torcemos para que não aconteça nada, que já seja tudo certo e o Santos consiga esta vitória. Certo, pessoal? Então, foi um vídeo aqui bem rapidinho, só falando desses estádios que o Santos inaugurou. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga qual desses jogos você achou mais interessante, qual desses estádios você gostaria de conhecer. Muito obrigado a todos, pra cima deles, um abraço!